Bom dia, bom dia. Lembrando do barulho do mar. Gostoso, né? Muito bom. Bom é para ouvirmos fora dele. Nosso texto desde segunda diz dos discípulos que estavam tentando progredir no navegar do lago da Galileia, que fica tão empolado quanto o mar quando alguns ventos contrários o cortam. E o que está acontecendo aqui, eles estavam no mar, amando de Jesus, e de repente eles são abatidos por ventos contrários e começam a não progredir, não sair do local e tem medo. Jesus, que estava na margem, os viu, olhando-os de longe, decide ir até eles. Não é pegando outro barquinho indo, não é pedindo carona para alguém, numa embarcação maior, é andando por sobre as águas. E ontem falávamos para vocês de que ele foi andando por sobre as águas no meio da tempestade, e quando os discípulos viram isso e não o reconhecendo, provavelmente só vendo focos de luminosidade sobre ele, revelaram suas superstições e seus medos, gritando: é um fantasma, a gente nem sabe o que gritaram, mas só gritaram por causa do medo. E aqui o texto vai dizer que Jesus diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Então, nessa situação, Jesus diz: olha, tenham bom ânimo, não desanimem, vamos lá. E até porque no Evangelho de Marcos a ideia não era de Jesus andar por sobre as águas, ir ao encontro deles, entrar no barco e caminhar com eles no barco. Era de ir por sobre as águas, andando na frente do barco no meio da tempestade. Então vamos lá, tenham ânimo. Mas quem disse? Quem disse que quando a gente está no meio da tempestade dá para ter ânimo? Mas só que ele diz: sou eu. O eu sou que falou com Moisés, sou eu, o eu sou. Não tenham medo. E essa palavra não tenha medo é tão constante nas Sagradas Escrituras, constante, porque essa é a palavra de Deus para nós. E aí ele se identifica, né? Sou eu, Jesus, é lógico, o som da voz dele, o poder da voz dele. Aí o Pedro diz assim: respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E é interessante que a palavra do Senhor Jesus, ela sempre foi muito cara, muito valiosa para Pedro. Em uma outra ocasião que Pedro havia tentado pescar alguma coisa a noite toda e não conseguido, Jesus começa a sua prédica do barco de Pedro. A cena deveria ser mais ou menos essa: Pedro com os discípulos tentaram pescar durante a noite, porque em sendo noite os peixes subiriam à flor d'água, mais fresco, e daria para pescar, mas não aconteceu. Tentaram a noite toda. E aí Jesus resolve pregar à beira-praia, como ele contou a parábola do semeador. E aí acaba pegando o barco de Pedro emprestado, afasta um pouco da margem e começa a pregar. E vai pregando. O Pedro lá lavando as redes, provavelmente tirando, né, os pedaços de toco, pedaço de alga, e essas coisas, né, de água, de rio. E vai tirando, e Jesus pregando. De repente Jesus falou assim: vamos pescar? Aí o Pedro fala assim: nós batemos rede a noite toda, mas nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. E voltaram e a coisa aconteceu. Agora aqui ele fala assim: o Senhor me manda ir ter contigo, se o Senhor mandar eu vou. Que coisa extraordinária. Que fantástico você acreditar que a palavra do Senhor é poderosa. Que fantástico você acreditar que as ordens do Senhor são para ser seguidas. Que fantástico é você ter essa fé. Se o Senhor me mandar ter por sobre as águas, eu vou. Se for o Senhor, e o Senhor mandar,
A questão não estava em Pedro. E a primeira atitude é muito saudável para nós, porque o foco aqui é a palavra, é a determinação, é o que Jesus diz. Não é quem sou eu, nem o tamanho do meu poder, nem a minha intrepidez, nem a minha autoridade, mas a autoridade de quem chama. E eu queria encerrar dizendo para você: acredite naquele que chama a viver conforme o querer dele. Acredite naquele que diz: venha após mim, eu vos farei pescadores de homens. Acredite naquele que diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Acredite naquele que disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, vou-lhe teria dito que vou preparar lugar. Acredite naquele que diz para nós que as ovelhas que o Pai lhe dava, nenhuma será arrebatada da mão dele. Acredite em Jesus. Essas palavras maravilhosas de consolo, que tiram o medo, que nos impulsionam, foram todas dadas por ele. Como Pedro, acredite, sobre a tua palavra lançaremos a rede. Se o Senhor falar, eu vou andar por sobre as águas, porque o Senhor disse: eu descanso. E eu queria encerrar dizendo: leia os evangelhos. Tire o dia para ler o Evangelho de Marcos, que é curtinho. Tire o dia para ler o Evangelho de Mateus, que é um tanto quanto mais completo. Vá grifando o que Jesus disse. E vá dizendo: eu quero praticar, eu quero viver, eu quero sobre a tua palavra nortear a minha vida. Eu sobre a tua palavra vou sair do barco. Ainda que haja tempestades em torno, mas sobre a tua palavra. Deus nos ajude a andarmos segundo o teu querer, a tua vontade, em Cristo Jesus, o Verbo vivo. Amém e amém. Um bom dia na palavra do Senhor.